Se você acompanha as competições de cubo mágico, com certeza já ouviu falar de Yi Heng-Wang, um menino chinês de apenas 11 anos que vem dominando todos os recordes mundiais da categoria nos últimos 2 anos. Com um giro absurdamente rápido e solves muito inteligentes, ele vem dominando inclusive entre o top global nos últimos anos. E algumas semanas atrás ele quebra novamente o recorde mundial de média no 3x3 com um incrível tempo de 4.09 segundos, quase ali na casa dos 3 segundos de média. Mas se eu disser pra vocês que esse WR teve algumas falhas que custaram pra ele o primeiro sub-4 de média da história, você acreditaria? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, cubistas, beleza? Eu sou o Vicenzo, tricampeão brasileiro de cubo mágico, e no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês o novo WR de média da categoria principal, o 3x3. É claro, o Yi Heng é milhões de vezes melhor que eu, as solves dele são muito mais eficientes, ele tem muito mais conhecimento do que eu, só que claro, ninguém é perfeito, todo mundo comete erros ocasionalmente, e o Yi Heng também não é diferente, e hoje eu vou pontuar pra vocês como ele poderia ter feito um sub-4 nessa mesma média. Então já vamos aqui começar com a primeira solve dele, olha o vídeo. Então, como vocês viram aí, a primeira solve foi um 3.88, muito incrível, um tempo muito rápido mesmo, é incrível aí ver o quão rápido ele tá sendo aí no cubo mágico hoje em dia, e eu vou reconstruir aqui a solve dele, certo? Essa primeira solve, ele realmente não comete muitos erros, mas é legal mostrar pra vocês o que ele pensou ao longo dela. Antes de falar da solve em si, o cubo que ele estava utilizando é o mesmo que eu estou usando aqui no vídeo de hoje, o Gun12 Maglev, um cubo muito bom. E você pode adquirir ele na OneCube se você quiser, o link da loja está aqui na descrição. E se for fazer isso, não esquece do meu cupom de desconto Vicenzo. Ele fez a cruz no branco nesse embaralhamento aqui, só que mais do que a cruz, ele vai fazer uma X-Cross. Se você reparar aqui, já tem esse par aqui que está pronto, mas não é nem ele que ele vai usar para fazer uma X-Cross, né? Se você não sabe o que é uma X-Cross, é quando você, ao resolver a cruz, resolve também junto já um par de F2L, uma técnica bastante eficiente e que o Yi Heng usa com muita frequência. As peças da cruz aqui, nesse caso, são essa que já tá aqui no lugar, essa e essa daqui. E a X-Cross ele vai fazer aproveitando esse parzinho aqui. É um pouco difícil de visualizar isso logo no começo, mas além de fazer essa X-Cross também, ele vai aproveitar para preservar esse par de F2L aqui de uma maneira muito brilhante. Então o que ele pensa aqui é, ao invés de encaixar esse meio aqui primeiro e jogar esse par aqui para baixo, que não é muito legal, ele vai resolver essas duas peças aqui primeiro com D, L, F'. Só que repara que ao fazer o D você já junta esse par aqui, certo? E ele vai acabar vindo aqui para cima e você pode aproveitar ele para fazer a X-Cross. Então ele faz D, L, F' para resolver essas três peças aqui. E nesse momento ele faz um D' e um U. Ele faz o D' para alinhar essas três peças e esse U para trazer esse par aqui para frente. E aí nesse momento, ao invés de terminar a cruz com R, ele faz um sled na mão esquerda. Note que se ele fizesse o R, ele também teria esses dois pares, ele poderia fazer esse par aqui primeiro e depois esse, mas ele resolve fazer o sled aqui para salvar uma rotação, porque agora ao fazer o R, o par que ele tinha visto está aqui atrás e ele pode encaixar dessa maneira. E se você reparar, enquanto você encaixa esse par aqui atrás, esse par aqui também já está meio que formado, né? Só que não da maneira convencional, ele está aqui em cima. Então, ao encaixar ele, você já consegue perceber que esse aqui vai ser o próximo par dele. Ele resolve de uma maneira bastante eficiente também, com R', F, R, F', formando aqui o par. E perceba também que esse par aqui já se formou também. Então, ele vai não só encaixar esse par, mas cancelar na inserção do par seguinte. Depois, ele tem essa OLL aqui, que é um caso bem fácil de OLL, Fat Suni. E depois uma PLLR já na posição que ele faz com este algoritmo aqui. Não sei se vocês conhecem, né? Muita gente usa um algoritmo com RUF aqui, mas esse algoritmo aqui é um pouquinho melhor. Mesmo sendo full step, a solve foi muito eficiente, com apenas 46 movimentos no total. A grande parte disso vem do F2L, né? Que foi 23 movimentos, que é muito abaixo da média geral. E com esses 46 movimentos, ele teve 12.01 giros por segundo, que é algo muito impressionante, até por isso que ele conseguiu essa solve de 3 segundos. A segunda solve, como vocês viram, foi um 5.16 e por incrível que pareça, esse foi o pior tempo da média. Quando eu comecei, o WR de média era de 6.5 segundos e hoje em dia estamos vendo médias que o pior tempo é 5.1. 5.1 na minha época seria WR de single. É incrível o nível que o Speed Cubing está chegando. Mas o legal desse embaralhamento aqui é que ele comete alguns erros e eu vou comentar para vocês aí exatamente o que ele poderia ter feito para melhorar. Talvez já pudesse ter sido uma solve, inclusive, melhor aqui e, quem sabe, garantisse já nessa solve o sub 4 de média. Mas, de qualquer forma, ele faz uma cruz no amarelo aqui, começa com Y2, as peças da cruz são essa e essa daqui atrás. E ele faz uma cruz bastante simples aqui, na verdade, nada de muito avançado, né? Uma cruz
relativamente fácil. Então, desse ângulo aqui, ele vai fazer U', L', para colocar essa peça aqui no lugar e trazer essa daqui para cá. Coloca o amarelo e vermelho aqui já na posição, e aí finaliza a cruz desses dois aqui com D', R', F e R2. Ele até prevê o primeiro par aqui, que no caso vai ser esse par aqui, só que é um pouquinho difícil de ver isso na inspeção, por isso que eu também não mencionando. Mas aqui ele faz uma rotação, um U2 aqui, né, para colocar nessa posição aqui o par para já ser encaixado. Ele tem um pequeno lockupzinho ali nessa hora de fazer a rotação aqui, então não sei se ele tinha exatamente planejado da melhor forma possível, mas de qualquer forma esse aqui é um par bastante simples, ele faz com pesca. E aqui ele tem uma solução muito inteligente, porque ele viu aqui já no começo que tinha esse meio resolvido e esse canto aqui numa posição favorável. Então desse ângulo aqui ele faz um D', U, e insere esse canto aqui com uma técnica chamada keyhole. Então aqui nesse momento ele vai encaixar o canto, e aí ele faz um U e um UW. E esse UW é muito interessante porque com ele salva uma rotação, né? Então aqui ele precisaria fazer uma rotação, né? Um D e rotacionar depois, mas fazendo isso ele evita de ter que rotacionar. E aí ele vai fazer esse par aqui, também tá numa posição bem legal. Bastante simples, né? O par tradicional, digamos. E aí ele faz esse par aqui por último. E aqui ele comete um erro, né? Uma coisa difícil de ver, mas que no geral seria mais eficiente, que ele acaba não fazendo, que poderia ter custado um tempo melhor, né? Feito um tempo melhor aqui, quem sabe até menos do que um tempo contando que ele teve aí, garantindo para ele uma média abaixo de 4 segundos, né? Mas a solução que ele faz aqui em si é um sled na mão esquerda e aí insere dessa maneira aqui esse par para formar ele aqui. Novamente um caso de OLL bastante fácil. E aí ele tem uma PLL-U que ele faz com R3, que é o melhor algoritmo mesmo, só que ele tem uma travada bem grande aqui nesse momento e poderia com certeza ter feito um tempo melhor, mesmo com essa solve que ele já fez. Mas voltando para aquele quarto par que eu falei para vocês que ele comete um erro que pode ter custado para ele o sub 4 de média, aqui o que ele poderia ter feito para resolver esse par de uma maneira mais eficiente seria resolver ele já orientando aqui as edges da cruz, certo? Então nesse caso aqui, fazendo este par dessa forma, rotacionando e encaixando, você resolve esse par e tem a cruz pronta. Isso é muito bom para quem sabe bastante algoritmos de ZBLL, que é quando você tem a cruz pronta, resolver tudo com um só algoritmo. Isso é uma coisa que o eRAM não sabe muito, pelo menos não até o momento, mas de qualquer forma, com certeza, esse caso que teria caído aqui, ele sabe que é simplesmente a OLL normal, com muito poucos movimentos aqui, né? E um PLL skip logo em seguida. Teria sido muito mais rápido, com certeza. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui as contas, né? Ele teve 10.47 giros por segundo nesse embaralhamento, e nessa solução alternativa que eu mostrei para vocês, ela tinha 40 movimentos apenas, comparado com os 54 que ele fez. E detalhe, esse 10.47 segundos é contando com o lockup que ele teve na PLL e um pouquinho ali na OLL também, né? E naquela rotação do F2L. Sem contar isso, o TPS com certeza teria sido ainda mais rápido. Mas considerando apenas o TPS dele bruto que ele já teve nessa solve, essa solve teria sido 3.82, o que garantiria para ele aí uma média de 3.8 segundos, né? Só com essa pequena diferença aí de 3 movimentos a mais na solve, se ele tivesse feito ali o ZBLS no lugar daquele par de F2L daquela maneira, já teria sido suficiente para um sub 4 de média, e muito sub 4, né? 3.8 seria uma média insana. Essa quarta solve foi um 4.55, e se vocês viram vídeos também sabem que tem um lockup relativamente grande ali no finalzinho, mas a solve mesmo assim é muito interessante, né? Então aqui ele vai fazer a cruz no amarelo de novo, já tem uma peça certa. Essas duas podem ser trocadas com um swapzinho, né? Que é o que ele faz e eu já vou mostrar pra vocês. Depois essa peça aqui também tá relativamente fácil. Só que é muito interessante o jeito que ele encaixa ela para poder preservar já um par, no caso esse daqui, e eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Ele começa fazendo essa troca desses dois aqui, com D, L', D', L. Isso é muito interessante, tá? É uma técnica para cruz que acontece bastante, de você precisar trocar assim duas peças com poucos movimentos, e isso é bastante útil, né? E aí agora ele vai encaixar essa peça, só que ao invés de fazer um F' aqui, que seria o que a maior parte das pessoas fariam, ele vai fazer como se fosse um sled, né? Ele faz um LW', U', LW. Só que você consegue fazer isso, né, com F aqui, se você quiser, também. E por que ele faz isso? Bom, porque forma um par de F2L, né? Ele sempre, de algum jeito, acaba formando ali um par de F2L. É incrível. Pois bem, agora que ele já tem esse par aqui, ele vai fazer uma rotação e encaixar ele. Só que reparem, ele tem esse par aqui também que ele poderia ter preservado se ele quisesse, né? Mas ele acaba que ele não faz isso, ele faz um DW aqui para colocar no ângulo e encaixa esse par dessa forma. E já emenda aqui nesse par aqui que estava formado naquele momento, agora não está mais.
mas ele encaixa dessa maneira normal aqui mesmo. E agora ele vai fazer esse par aqui, que é bastante simples também. E note que, nesse caso aqui, ele poderia ter rotacionado para cá, só que o último par dele teria ficado pior, então ele acaba rotacionando para fazer o par na esquerda, porque aí esse par aqui fica um pouquinho melhor. E ele resolve dessa forma aqui. O E-Hang também, ele usa bastante inserções, né, como essa daqui de U2. Muita gente aqui inseriria dessa maneira aqui, mas o E-Hang acaba optando bastante por fazer isso. Não necessariamente uma opção melhor que a outra, mas só vale ressaltar aí que é uma coisa que ele faz bastante. Ele chega na OLL, novamente uma OLL de 7 movimentos, ele teve bastante sorte aqui nas OLLs, pegou casos muito bons. E aqui, nesse caso, ele decide resolver ela por trás. E aqui você tem um pouquinho de experiência com o cubo e sabe que esses blocos aqui vão ser preservados. Então é muito provável que tenha uma PLL com muitos blocos, que é exatamente o que acontece. Ele tem uma PLLJ. E aqui é a grande falha dele, né? Ele já teve um lockupzinho aqui na OLL. Mas quando ele chega aqui na PLL, ele faz um U2 e um U, né? Então ele tem uma confusão aqui na PLL. E aí, ao fazer o algoritmo da PLLJ, ele novamente trava, né? Ele resolveu optar por fazer a J na esquerda. E é um algoritmo que é muito bom, mas tem muita chance de travar. E, infelizmente, aconteceu nesse caso aqui para ele. Essa solve teve um total de 54 movimentos e 11.8 giros por segundo. Para garantir um WR, né, sub 4 aqui nessa solve, ele precisaria ter feito 13 giros por segundo, que é muito alto, é bastante além do que ele fez já na solve, mas não é impossível porque vocês vão ver que teve uma solve com muito mais TPS aqui nessa média, o que é muito, muito absurdo. Então era sim possível, ainda mais considerando que boa parte dessa perda aí de diferença do 11 para o 13 veio do lockup que ele teve ali na OLL e na PLL. Essa quarta solve é o melhor tempo da média dele e tem algumas coisas muito interessantes para comentar aqui. Primeiro que ele vai fazer uma X-Cross muito inteligente, muito inteligente mesmo, certo? Ele vê aqui as peças da cruz no branco, né, que no caso são essa e elas estão numa posição muito favorável. Mas mesmo assim, o que ele vê aqui, envolvendo esse meio e esse canto aqui, é muito inteligente. Então, para começar, ele vai fazer um F' aqui nessa posição, para colocar essa peça aqui nessa posição, né? Esse meio aqui, porque quando ele colocar o branco e verde, esse meio vai vir para cá e vai ficar oposto, o que é muito bom, certo? Vai aproveitar isso para fazer a X-Cross. E aí, nesse momento aqui, ele poderia já colocar esse meio aqui no lugar e aproveitar já para inserir esses dois, só que antes disso ele já faz um U', e o motivo disso é porque com esse U', esse canto vai ficar numa posição melhor para fazer a X-Cross depois. Agora sim ele faz o D, né? Então meio que esse U' e esse D ele faz simultâneo, e depois ele faz um RW' e um R, né? Que no caso aqui seria um M, mas é mais fácil de executar dessa forma. F' para colocar o branco e azul, e agora tá tudo perfeitamente setado para fazer a X-Cross, né? Falta só encaixar esse canto, né? Porque o meio já está na posição, e ele faz isso com muita maestria, com um pesca aqui. O D2 finaliza aqui a X-Cross, mas ele já aproveita para começar a fazer o U' para colocar na posição correta para fazer o próximo par dele, que no caso vai ser esse, né? Ele faz outro U' aqui e faz esse par dessa forma. Só que o interessante é que esse par já forma um outro par aqui, que ele encaixa dessa maneira aqui, certo? Ele já cancela aqui na inserção do par. Por fim, ele tem esse par aqui, o último par dele, que ele resolve da maneira normal, só que aqui ele poderia ter feito esse Winter Variation e eu já mostro para vocês o que teria acontecido se ele tivesse feito isso. Mas ele resolve encaixar o par normalmente, o que gera para ele um anti-Sune, e ao fazer o anti-Sune, ele tem um PLL skip. Mas se ao invés de encaixar o par, ele tivesse feito um pesca aqui antes e depois encaixado o par normalmente, ele teria tido um last layer skip. Imagina só, no melhor tempo dele, ele poderia ter tido um last layer skip. Eu fiz aqui as contas e com o TPS dele, ele teria salvado ali alguns movimentos apenas, então teria sido, ao invés de 3.71, fazendo essa solução, teria sido um 3.41, que seria o segundo melhor tempo dele, né? Não seria nem o recorde asiático. De qualquer forma, é muito bom e poderia ter sido ainda melhor, quem sabe ali, se tivesse gerado um pouquinho mais rápido ao longo da solve, até um WR de single, porque 34 movimentos é uma coisa que não acontece com muita frequência. E por
fim, a última solve dele foi um 3.88 e pra mim essa é a mais impressionante de todas, porque ela é uma solve simples, ela não tem nada de tão especial assim, apesar de ter uma X-Cross muito interessante no começo, que eu já vou mostrar pra vocês, mas ela é uma solve completa e ele faz um tempo incrível com um TPS simplesmente inimaginável. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês exatamente o que ele faz. Ele começa encaixando este meio aqui nessa posição, né? As peças da cruz são essas 4 aqui, só que ele vai fazer isso de um jeito que forma esse par. Então ele começa com R', fulinha, R2, para colocar esse meio na posição certa e forma aqui esse par. Depois disso ele vai colocar esse meio azul aqui na posição e alinhar a cruz dele. Nesse momento aqui então ele tem 3 peças resolvidas e falta mais uma. Só que antes de resolver essa, ele vai encaixar esse par aqui normalmente, certo? Como se fosse fazer uma X-Cross normal mesmo, né? Ele só encaixa aqui o par, é um free fop, né? A gente chamaria isso, quando você encaixa um par antes de terminar a cruz. E aí, por fim, ele termina aqui essa última edge da cruz com o linha e encaixa ela aqui. Ele poderia ter, de repente, feito esse par aqui ou encaixado este par aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que teria acontecido. Mas, de qualquer forma, ele simplesmente encaixa com RW aqui. E com certeza ele já viu esse par aqui, então ele sabe que a maneira de resolver ele aqui nesse momento é com um encaixe aqui normal, né? Ele faz de novo uma inserção de U2. E aí ele vai pro terceiro par dele, que é esse daqui. E é interessante porque ele acaba usando o movimento de F aqui, que é uma coisa que muita gente meio que contra, né? Acabaria rotacionando 2 vezes aqui. Mas o Ihen tá aí pra mostrar que fazer F não é uma coisa muito ruim, né? Tem casos que pode valer a pena. Ele encaixa o par aqui normalmente. E aí, por fim, fica esse par aqui, que ele também resolve de uma maneira bastante eficiente. Tem uma OLL mediana, é um caso muito bom, mas nada de especial. E uma PLLT que ele executa. Só que aí que tá, você olha para uma solve dessa e você não imagina que poderia ser um 3 segundos. Se eu tivesse construído essa solve sem mostrar o tempo, você pensaria que, um 4, 5 segundos talvez. Se contasse que é o Ihen, talvez pensaria um 4, mas 3.88 é algo simplesmente inimaginável, né? E ainda mais quando você considera que ele fez 15.72 giros por segundo. É isso mesmo, 15.72 giros por segundo. Só na Last Layer foram 18 giros por segundo. Isso é muito além de qualquer outra coisa. Eu acho que essa é a melhor solve da história, assim, em termos de quantidade de movimentos por segundo, né? Incluindo solves de casa, não se tem notícia de uma solve com mais TPS que essa. Pessoal, o Ihen realmente não é para amadores. Mas eu espero que vocês tenham gostado da reconstrução e principalmente tenham aprendido alguma coisa. Me conta aqui nos comentários se você acha que essa média poderia ter sido sub 4 e se não, me diga quando que você acha que o primeiro sub 4 vai acontecer, porque agora estamos aí com 4.09, é questão de tempo. Muito provavelmente o próximo WR de média já vai ser ali na casa dos 3 segundos. E também estamos à espera aí de um novo WR de single que deve acontecer muito em breve, considerando o quão próximo tá o single da média. De qualquer forma, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.